Boa noite, Brasil. Nós estamos com mais um programa Papo Reto, sem mimimi, aqui na Rede Brasil de televisão. Todo domingo você tem um encontro marcado. E eu estou muito feliz com a resposta do Brasil ao nosso programa. A cada programa, a audiência em todo o Brasil vai aumentando. E isso se deve muito à qualidade dos convidados que estão participando conosco. O próprio programa, ele já diz, é o papo reto mesmo. População brasileira não suporta mais aquele mimimi, aquela conversa mole, a falta de objetividade. Eu tenho uma satisfação muito grande no programa de hoje, receber um dos grandes ícones da política brasileira na atualidade. Um senador de comportamento impecável e um exemplo para todos nós. Todo mundo sabe que eu cheguei no primeiro ano no mandato aqui como senador, e quando a gente chega numa casa nova, a gente começa a buscar as boas referências, os bons professores. Trata-se desse grande senador pelo Rio Grande do Sul, senador Lazier Martins. Lazier, é um grande prazer te receber no programa. E eu gostaria que você começasse a dizer aos milhões de ouvintes que estão nos acompanhando, os telespectadores, o programa pela internet. Você é um homem que veio da comunicação. Como é que foi o despertar para a política? O prazer é meu, Major Olímpio. Em primeiro lugar, eu quero me congratular com o nome do programa. Papo Reto, aqui não tem mimimi. Eu achei maravilhoso, porque ele reflete de uma maneira muito fiel a sua personalidade. Você é assim, e se você diz que gosta do meu trabalho, admira, eu quero lhe dizer que eu gosto e admiro mais ainda o seu trabalho. Porque você, quando fala com esse vozeirão potente que tem, você é contundente, não tem rodeios, não tem mimimi. Então eu me congratulo com o nome do programa. Está correto e é um prazer estar aqui. Porque eu, no meu longo tempo de comunicação, eu fiz tudo em rádio e televisão, tudo, décadas e décadas. Eu também era assim e por isso me elegeram. Porque eu não tinha meias palavras, eu cobrava fortemente, principalmente de autoridades públicas. Bom, eu despertei para a política no meu tempo de estudante, de colégio, de faculdade de Direito, e depois, ao longo da minha atividade profissional no rádio e na televisão, eu passei a ser muito convidado a entrar na política. Durante 35 anos eu fui convidado para entrar na política, mas eu sempre relutei muito, eu gostava muito da comunicação. Houve uma época que o Pedro Simon, me levou para um jantar na casa dele, isso há 30 anos atrás. Aí eu jantei lá, a falecida irmã dele, Alice, me disse: meu filho, não faça essa tolice, não vá, a política não é boa. E até o Simão disse: mas o Alice, eu trouxe ele aqui para uma coisa, você está mandando ele para outra, não é assim e tal. Bom, mas eu relutei muito. Agora chegou um determinado momento que não deu mais para aguentar. Porque o desmoronamento ético que o Brasil passou a enfrentar me despertou, me causou muita indignação, e eu passei a dizer para mim, para os meus familiares e para os amigos o seguinte: olha aqui, ó, eu estou cansando de criticar diante de câmera e diante de microfone, e isso não resolve nada. Quer saber de uma coisa? Eu vou para dentro, eu vou para o outro lado do balcão, vou deixar de ser estilingue para ser vidraça. E foi aí que tomei atitude. No primeiro momento, eu cheguei a pensar em concorrer a deputado estadual pelo Rio Grande do Sul. Mas aí vieram os líderes do PDT, partido ao qual eu entrei, em homenagem ao meu falecido pai, que era muito trabalhista. Cansei de acompanhá-lo em comícios, em atividades. Era um homem simples, mas era muito getulista, muito brisolista. E aí, já falecido, disse: bom, vou escolher esse partido. Aí foram os líderes da minha casa e disseram: olha, nós queremos convidá-lo, mas para o Senado. Eu disse: não, vocês estão exagerando, eu não tenho chance. Mas não, nós encomendamos uma pesquisa e vamos mostrar. Aí mandaram fazer uma pesquisa em várias cidades do estado e me deu vitória. Fosse contra Olívio Dutra, contra Simon, contra
contra Beto Albuquerque. Então, nomes consagrados da política. Todos nomes consagrados. Já apareceu o meu nome em primeiro lugar em todas as versões. Bom, já que é assim, eu vou. Aí larguei o rádio e a televisão, na RBS, onde eu estava nos últimos 30 anos, e resolvi concorrer, enfrentando dois ex-governadores, Pedro Simões e Olívio Dutra. E ganhei 2.145.000 votos, numa eleição difícil, mas deu. E aí eu estou aqui. E aí eu me propus, Olívio, bom, eu vou para lá não para ser apenas mais um. Vou para defender as grandes causas que o Brasil está precisando. Enfrentei dificuldades terríveis nos primeiros 4 anos, porque o Senado tinha dono. Você era deputado. Certo, via do lado de lá do tapete verde, olhando cá para o tapete azul, você via quem é que mandava aqui. O Jucá, Renan, o Eunício, o Edson Lobão. Eu não tinha chance de nada. Dava um verdadeiro desespero. Mas aí veio a eleição de outubro do ano passado e aí vieram vocês. Você, o Oriovisto, o Alessandro, o Girão, a Leila, enfim, todos esses novos senadores que deram uma outra feição, não é? Uma outra perspectiva. E aí dá para a gente começar a fazer o que nós estamos começando a fazer e onde você tem uma grande participação. Olha aí, gente, nós já sabemos a história desse comunicador que foi um fenômeno de votos no Rio Grande do Sul, disputou, como ele disse, a eleição, dizendo, vou deixar tantos anos da comunicação, mas quem ganhou de verdade foi o povo gaúcho, foi o povo brasileiro. Agora que nós já conhecemos o porquê Lazier Martins foi para o Senado, no próximo bloco nós vamos iniciar conversando sobre um projeto de resolução. Quando eu cheguei aqui no Senado, eu tomei conhecimento, falei, olha, aqui nunca se abriu o processo de impeachment de autoridade, porque acaba ficando por uma interpretação sobre decisão monocrática, única, do presidente do Senado. Mas tem um senador encrenqueiro aí que ele está com um projeto de resolução que ele quer, está lutando e precisa da ajuda para isso. No próximo bloco, Lazier começa falando sobre o projeto de resolução dele, que poderá facilitar eventuais e necessárias abertura de procedimentos para apurar responsabilidades de autoridades públicas. Não vai embora, é rapidinho, a gente volta com Papo Reto sem mimimi. Estamos de volta com o nosso programa e o Lazier vai contar pra gente agora e pro Brasil entender. Eu confesso que eu estava ali vizinho na Câmara dos Deputados e nunca prestei atenção nisso, como parlamentar e participante da política. Quando cheguei me disseram, olha só o que o Lazier está propondo e o alcance disso. Como é que é essa história em relação a procedimento ou processo de impeachment, que é competência do Senado e que há uma interpretação aí distorcida que você quer consolidar? Olha, senador Olímpio, nós temos várias situações aqui no Senado Federal que nos desconfortam e nos causam indignação e precisamos mexer. Posso lhe dizer que nós temos a questão da mudança do critério de indicação dos ministros do Supremo. Eu tenho uma PEC 35, que agora vai andar, o relatório está pronto nas mãos do Anastasia. Eu tenho eu mandei fazer um levantamento rigoroso durante 1 mês e meio dos gastos do Senado. No Senado se gasta demais, o orçamento desse ano, 4.503 bilhões de reais. Fiz um levantamento e dá para a gente enxugar facilmente 500 milhões de reais, é um outro projeto de resolução,
contenção de gasto, está na mesa do Davi, não se mexe nada. Eu tenho um outro que eu sou relator junto com a Lisiane, para fazer com que os líderes participem da feitura da pauta e não apenas a decisão monocrática, exclusivista, absolutista do presidente, que chega lá e só ele faz a pauta, e como dizia o anterior presidente do Senado, o presidente do Senado é que é o dono da pauta. Isso é um absurdo. A gente forma um colegiado de 81 pessoas e só um decide o que vai se votar. E aí, em meio a esta situação, tem lá o projeto de resolução número 11, de fevereiro do ano passado, que foi uma das minhas primeiras inconformidades, como quando começamos a perceber os absurdos das decisões do Supremo Tribunal Federal. Absurdos que tiveram uma graduação elevadíssima de lá para cá. Então eu apresentei um projeto para que se alterasse o regimento interno e pudéssemos votar os pedidos de impeachment, considerando que na gestão anterior, do Eunício, na antevéspera dele encerrar o mandato, ele mandou arquivar 33 pedidos de impeachment. 33. Eu tomei conhecimento, porque você sabe, eu sou o segundo vice-presidente do Senado. Então, eu posso olhar, bisbilhotar, buscar, saber o que está acontecendo. Era um pedido de impeachment de Gilmar, principalmente, o campeão. Né? Já tinha, na ocasião, tinha 11 contra ele. Né? Tinha contra o Toffoli, tinha vários, Lewandowski. Bom, isso da gestão do Eunício Oliveira. Aí começou a nova gestão, tem 13 hoje lá, tem mais 13 novos. Desses 13, tem 8 contra o Gilmar, tem 3 contra o Toffoli. Bom, isto é a herança da insatisfação dos brasileiros que se perpetua e não se toma atitude nenhuma. Então eu entrei com esse pedido porque diz o artigo, um determinado artigo do regimento interno, que recebido o requerimento de impeachment, cabe ao presidente ouvir a mesa. Só que... Você é da mesa. Eu sou da mesa. Só pasmem os senhores espectadores. Prestem atenção para o que está acontecendo. Em todo o ano que está terminando, o presidente do Senado não realizou nenhuma reunião da mesa diretora, onde eu participo. Mas nós votamos a eleição da mesa. Votaram, mas em vão, né? Não é? De forma inócua. Né? Bom, a mesa tem o quê? Tem um presidente, Davi, 2 vice-presidentes, Anastasia e eu, e 4 secretários. Isto é a mesa do Senado. Não se reuniu jamais esse ano. Bom, mas aí o que fez o nosso eminente presidente, que eu tenho algum pesar em dizer isso, em vez dele pegar os pedidos de impeachment um a um e submeter a decisão da mesa, ele passou a mandar ouvir a advocacia do Senado, os advogados da confiança dele. Os advogados todos opinando, dando parecer pelo arquivamento. E ele arquivando tudo, sem ouvir a mesa. Então, esta é a realidade. Agora, quando começar o ano, com a sua participação, porque você tem uma voz muito forte e é muito respeitado, nós haveremos, senador Olímpio, nós haveremos de tocar para frente esse projeto de resolução número 11, para que possamos examinar na mesa do Senado, por mais um ano, que vai até dezembro do ano que vem, possamos examinar os pedidos de impeachment, inclusive alguns pedidos de impeachment muito bem fundamentados, como é o caso do pedido de impeachment do Modesto Carvalhosa, brilhante jornalista, brilhante jurista. Aliás, nós tivemos uma reunião com o professor Modesto Carvalhosa no seu gabinete. Exato. Com vários senadores. Exato, com vários senadores. Neste requerimento de impeachment do Carvalhosa, ele arrola 32 fatos comprováveis de irregularidade para justificar o impeachment. Depois veio um outro pedido com relação ao Toffoli, da origem da Janaína Pascoal, igualmente relacionando várias situações, e nada disso anda.
Então esta é a triste situação de um Senado que funciona muito precariamente diante das grandes ambições, os anseios da sociedade brasileira. Vocês estão entendendo por que eu fiz questão absoluta de ter o Lazier. Ele sim é a essência do papo reto, não tem meia conversa. Não tem mimimi. Não tem. O gaúcho ele vai na pleura. Ali e está fazendo muita coisa em relação a isso. Antes até da gente ir para um último bloco, onde nós vamos falar do projeto dele que foi votado, que retoma a possibilidade da prisão em segunda instância, o projeto 166, que ele é o autor. Aqui também a discussão sobre voto aberto ou voto fechado. Como é que você encabeçou isso? Olha, você acompanhou isso na sua chegada. Se não tivesse voto aberto, se não tivesse aquele despertar, aquela mobilização nacional que se criou em função da palavra voto aberto, o senhor Renan Calheiros teria sido eleito mais uma vez presidente do Senado, ele que tem uma coleção de acusações e processos criminais contra ele, e nenhum anda, surpreendentemente, para algo assim que eu não consigo entender. Por que a Procuradoria-Geral da República não faz andar? Por que o Supremo não julga, não processa? Qual é o fenômeno, qual é o milagre? Bom, mas aí, quando eu senti que o Renan ia ganhar a eleição, o que eu fiz? Eu fiz uma questão de ordem. O Eunício indeferiu. Aí fui com mandado de segurança para o Supremo Tribunal Federal, caiu com o ministro Marco Aurélio, ele deu a liminar. Só que 3 dias antes da eleição, o ministro Toffoli cassou a liminar. Mas aquilo serviu, aquilo agitou a população brasileira e surgiram milhares de mensagens pelas mídias sociais pedindo que o Senado não permitisse aquela eleição. Bom, então, o próprio eleito presidente, com a minha colaboração, trabalhei muito pela eleição dele, ajudei a convencer o Álvaro, o Espiridião, a Simone, para que não concorresse, porque aí dividiriam votos e o Renan ganharia. E eles tiraram a candidatura, e aí ganhou o Davi. E o Davi, na primeira sessão, prometeu que na subsequente colocaria em votação o voto aberto. Só que até hoje não votou. Aí, gente, nós vamos para um rápido intervalo, já voltamos com o papo reto aqui. Vocês estão vendo que é um professor de vida, um grande professor de política aqui pra gente. Um instantinho, já voltamos. Estamos de volta com o Papo Reto Sem Mimimi. Senador Lazier Martins, o orgulho dos gaúchos, orgulho nosso de tê-lo como companheiro aqui dentro do Senado. Mas, dentre todas essas iniciativas, tem um projeto do Lazier que foi votado e aprovado aqui pelo Senado, que se tornou o anseio maior da população brasileira. Só se fala na possibilidade da prisão após julgamento em segunda instância por colegiado. E o projeto 166 do Senado é de autoria do Lazier. Lazier, conta para o Brasil como é que nasceu a iniciativa, todo esse processo de sensibilização, construção com o juiz Moro, construção com lideranças. Você que foi um leão para conseguir isso para o Brasil. Obrigado pelas referências, um pouco exageradas, mas agradeço pela nossa
pela nossa sintonia de pensamento e de ações. Olha, senador Olímpio, o Supremo já mudou de opinião 3 vezes com relação à prisão em segunda instância. É a matéria mais oscilante e indefinida que o Supremo nos mostra. Daí porque eu acho que tem que mudar o Supremo, principalmente algumas figuras. Por isso que eu tenho uma PEC que eu proponho que um grupo de juristas faça uma lista tríplice e aí só então mande para o presidente da República tirar o nome. Acabar com esse absolutismo do presidente da República, escolher ministro para o Supremo conforme as suas conveniências partidárias, ideológicas, etc. E proponho também que se acabe com a vitaliciedade, que a duração do mandato do ministro do Supremo seja de 10 anos, como acontece na maioria dos países europeus. Ponto. Com relação a esse projeto de lei, quando percebi no ano passado, no início do ano legislativo, as especulações, os boatos internos de gente que, com o perdão da uma palavra, estava com o rabo preso, estava com medo de ter processos agilizados, porque o Sérgio Moro, lá em Curitiba, dava um exemplo de produtividade, de eficiência, de preocupação, de coragem. Aí gente começou a se preocupar, poxa, daqui a pouco nos pegam. Aí eu comecei a perceber que tramavam o fim da prisão em segunda instância. E eu sou formado em Direito na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e sempre a minha matéria favorita foi Direito Penal. Então eu conversei com a minha assessoria, que é muito qualificada, e aí disse, escuta, vamos preparar um projeto de lei, que é mais rápido do que uma PEC. E aí montamos um projeto de lei, entendendo que não é cláusula pétrea, como continuamos entendendo até agora. O próprio Toffoli disse isso publicamente quando nós levamos, você estava junto, quando levamos aquela carta para ele lá no gabinete dele. Não é cláusula pétrea. Diz o inciso 57 do artigo 5º da Constituição brasileira que é possível prender quando há conveniência, e por isso que há prisão preventiva, prisão cautelar, prisão provisória, prisão civil, prisão administrativa. Nada disso, nenhuma dessas prisões pressupõe trânsito em julgado. Não, é quando há uma conveniência da sociedade, porque tem um artigo superior na Constituição, que eu tanto tenho insistido, que é o caput do artigo 5º, onde diz que cabe ao Estado, de maneira inalienável, proteger o cidadão na sua vida, na sua segurança, na sua liberdade e no seu patrimônio. Isso está lá. Como que nós vamos falar, senador Olímpio, como que nós vamos falar em segurança à vida, ao patrimônio, se nós estamos pondo na rua milhares de presos que estão recorrendo até a última instância para daqui a 10 anos, quando chegará uma prescrição? É um absurdo. Aí montamos esse projeto de lei 166, que andou, discutiu, foi, voltou. Na fase final, o pessoal conversou comigo e disse, olha, dá para aprimorar mais. E aí levaram para uma reunião com o ministro Sérgio Moro, e o ministro Sérgio Moro deu uma preciosa contribuição. A senadora Selma também deu uma contribuição. No item principal permaneceu o mesmo, isto é, caberá também, entre as várias hipóteses, caberá também, uma vez que provenha de magistrado, de representantes do Poder Judiciário, de maneira escrita e plenamente fundamentada, cabe a prisão em segunda instância. Agora, houve alguns parágrafos onde permite, quando for arguida inconstitucionalidade, coisas assim, deu uma aliviadinha no projeto. E ele seguiu em frente e veio para a decisão nesse dia 10 de dezembro, veio para votação em plenário, já com todos os nossos senadores conscientizados, e aí tivemos um placar de 22-1 pela aprovação
em primeiro turno, agora tem um turno suplementar, e depois vai para o plenário, e depois para a Câmara, e tenho muita esperança. Acho que no plenário não tem dúvida que passa. Lá na Câmara temos que realizar um trabalho de bastidores muito intenso. Teu projeto não foi concebido só pelo fator Lula. Não, Lula, vamos dizer assim, no primeiro momento, ele foi assulado por uma parte da população que não aceitava a soltura dele da cadeia. Mas o projeto transcende a figura do Lula, não é? Porque são milhares de delinquentes, homicidas, traficantes, criminosos de toda a natureza, que permaneceriam aí indefinidamente no meio da sociedade. Isso não é justo, o cidadão brasileiro não teria proteção. E o Lula, naquele momento que nós discutimos, ele até já estava com direito da prisão domiciliar. Hoje já não sei como é que fica, porque ele teve uma nova condenação de 17 anos lá no Tribunal Federal da 4ª Região. Mas não tem em vista a liberdade desse contingente de delinquentes é muito mais grave do que a figura de um homem que hoje está irremediavelmente muito desgastado. Bom, minha gente, como diz o caipira na minha grande Venceslau, quando o papo é bom, o tempo avua. Então, para nós foi maravilhoso. Eu quero te agradecer, Lazier, né? O povo gaúcho soube escolher muito bem, trouxe esse senador para cá que dá orgulho para todo o Brasil, é um professor para todos nós que estamos chegando, conquistou vitórias importantes, tem outras lutas que aí nós estaremos apoiando, mas nós fazemos questão de dizer, estamos irmanados na luta, estaremos alinhados com o professor Lazier aqui conosco. Muito obrigado pela presença aqui no programa. E vocês viram, o homem é papo reto mesmo, não tem mimimi. Quero agradecer a todos, a audiência, e temos um encontro marcado no próximo domingo, às 23h30, aqui na Rede Brasil de Televisão. Um abraço.